Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas características gerais dos contratos administrativos. O primeiro momento, a primeira questão que a gente pode falar aí é que os contratos que tratam a lei de licitações e contratos administrativos, esses contratos são regidos por normas e preceitos de ordem pública, ou seja, pelo direito público, né? E só supletivamente nós vamos ter ali a aplicação de princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. Esses contratos, seus aditamentos, eles vão ter a forma escrita e devem ser juntados ao processo que deu origem à contratação. Divulgados, terão que ser divulgados, né? E mantidos aí à disposição do público em sítio eletrônico oficial. É até admitida a possibilidade da forma eletrônica de celebração de contratos e aditivos, nas formas previstas aí na própria legislação que trata dos contratos administrativos. Bom, o contrato, a Lei 8666 já trazia isso, mas agora ampliou um pouco o rol, né? Ele traz também a possibilidade de nós trazermos, ou da administração pública aí, exigir determinadas garantias para o fornecedor ou fornecedora. Então, a legislação traz, né, que a critério da autoridade competente, e aí verificar de cada caso, de caso em caso, né, poderá ser exigido, e aí tem que ser previsto no edital, a prestação de garantia na contratação de obras, serviços e fornecimentos. E essas garantias, a própria administração, ou melhor dizendo, o contratado, né, então o fornecedor, não a administração, o contratado, ele pode optar por uma das modalidades de garantia, que é a caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, o seguro-garantia, a fiança bancária, e aí emitida por banco ou instituição financeira autorizada a trabalhar, a operar no país pelo Banco Central, ou ainda o título de capitalização aí voltado para a chamada, que a gente chama, né, de título de capitalização na modalidade garantia. Bom, quando nós trabalhamos com contratos envolvendo a administração, envolvendo o poder público, é normal nós dizermos ou nos lembrarmos, né, de um princípio que é bastante comentado, que é o princípio da supremacia da administração pública ou o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Em razão desse princípio, várias legislações de direito público trazem algumas prerrogativas da administração, dado o caráter de interesse coletivo sobre o particular. No caso aqui da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ela traz que o regime jurídico dos contratos da Lei de Licitações e Contratos Administrativas, ele vai conferir à administração as prerrogativas de modificar unilateralmente para melhor adequação das finalidades de interesse público o contrato de licitação, extingui-los unilateralmente, no caso especificados na lei, fiscalizar a execução dos contratos, aplicar sanção quando for motivada pela inexecução total ou parcial do que foi contratado, ocupar temporariamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, quando se tratar aí de risco à prestação de serviço e a necessidade de acautelar a apuração administrativa e faltas contratuais aí pelo contratado, até a possibilidade de falar-se aí em extinção do contrato. Bom, além dessas prerrogativas, o contrato da administração com a administração pública, ele tem alguns prazos, ele pode definir alguns prazos. Então, a legislação vai trazer para a gente que a duração dos contratos regidos pela lei de licitação, ela vai estar ali prevista no edital. E deve ser verificado que aqueles contratos que ultrapassarem um ano, eles devem ter previsão no plano plurianual. Além disso, a administração pode celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviço e fornecimentos contínuos. Há a possibilidade que esses contratos sejam renovados, no máximo sendo respeitado no máximo uma vigência decenal, ou seja, 10 anos. Ou seja, então a administração pode celebrar contratos de prazo até de 10 anos, nas hipóteses que são ali previstas, né?
Ainda é possível se falar de contratos celebrados pela administração pública e que gere eficiência, que gere economia para a administração, num prazo de até 35 anos. Nesse caso, os contratos com investimentos, e aí a gente pode considerar aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizada exclusivamente às expensas do contratado e que depois serão revertidas ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Aqui a gente está falando, inclusive, da possibilidade das parcerias públicos-privadas, da PPP. Né? E é possível até se falar de contratos com prazo indeterminado. Nessa hipótese, a administração pode estabelecer esses contratos em que a usuária de serviço público ofereça isso em regime de monopólio, desde que é comprovado ali a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Então, tem vários prazos aí, várias possibilidades de prazos diferentes de acordo com o edital e com o que se busca na contratação. Com relação à execução dos contratos, né, o contrato deve ser executado ali fielmente pelas partes, tanto pela administração quanto pelo contratado, pela contratada, de acordo com as cláusulas que foram contratadas, as normas da lei de licitação, e aí, lógico, respondendo no caso das consequências inerentes à inexecução total ou parcial de um contrato. Né? O contrato também deve ser acompanhado e fiscalizado por um ou mais fiscais de contratos, como a gente já comentou no outro vídeo que a gente trouxe aqui. Né? O contratado, ele aí tem que manter um preposto, né, que é aquele que que a administração vai acionar, que vai ali trabalhar representando a contratada, né, para que facilite este contato da administração com a contratada. E o contratado ainda será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, ou seja, por conta dele, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução ou de materiais nele empregados. Né? Então, a legislação ainda traz isso. E ainda vai trazer que caberá ao contratado a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais aí decorrentes da execução do contrato. Com relação ainda a algumas das prerrogativas da administração, que possibilita até que ela faça alteração dos contratos e dos preços, né, vai se possibilitar, vai estar presente aqui, que esses contratos eles poderão ser alterados com a devida justificativa, nos casos de forma unilateral pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor atender aí as adequações, a adequação técnica e os objetivos que se busca aquela contratação, ainda pode ser feito unilateralmente pela administração, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou decréscimo de quantidade do objeto, de acordo com os limites aí permitidos pela legislação, e ainda pode ser feito por acordo entre as partes. Nesse caso de acordo entre as partes, de acordo com a autorização legal. Não é permitido aí o acordo por todo a autorização legal para que se possa falar disso, tá? E por fim, a questão da extinção do contrato, né? O contrato ele pode ser extinto, mas para isso essa extinção deve ser formalmente motivado nos autos do processo ali da licitação e da fase do contrato, né? E aí deve ainda ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, né? E as hipóteses onde é permitida essa extinção também está previsto na lei. Ela vai ser, por exemplo, pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das normas do edital, o desatendimento das determinações regulares aí pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato, por alteração social, modificação da finalidade da estrutura da empresa, que restringe a capacidade de concluir o contrato, por decreto de falência ou insolvência da contratada, se ocorrer algum caso fortuito ou alguma força maior que devidamente comprovado que impeça a execução do contrato,
um atraso na obtenção de licença ambiental, por exemplo, né? Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, desocupação, servidão administrativa, e razões de interesse público que aí justifiquem a autoridade a fazer devidamente justificadas aí para a extinção do contrato. E, por fim, pode acontecer também na hipótese de não cumprimento nas obrigações relativas à reserva de cargos previstos em lei, bem como outras normas específicas para a pessoa com deficiência, para a reabilitação da previdência ou como aprendiz. Ok, pessoal? Isso é uma geral que a gente pode falar, então, sobre as questões envolvendo aí o contrato administrativo. Muito obrigado, pessoal.